Toda cidade tem um código de postura que normatiza os costumes da cidade. Para isso, hoje vamos conversar com meu amigo aqui presente conosco, o Hélito. Obrigado, Hélito, pela presença, obrigado por estar conosco aqui. Eu já vou iniciar com uma pergunta bomba, né? Todo agente público, todo aquele que tem interesse na vida pública, ele tem que saber sobre a questão de código de postura, plano diretor e outras coisas mais que nós vamos dialogar sobre isso. O que é esse tal de código de postura aí da cidade? O que serve o código de postura? Primeiramente, é um prazer participar aqui do seu podcast, né? E é uma grande oportunidade de saber, né? Principalmente sobre aquilo que rege os costumes, né? Aquilo que rege a vida das pessoas dentro de um ambiente urbano, né? Digamos assim. O Código de Postura, ele é uma lei que vem, ele é advindo da Assembleia, né, dos representantes da cidade, que no caso é a Câmara Municipal de Caratinga. Ela vem da Câmara Municipal junto com o Executivo e essa lei normatiza os costumes públicos, né, os costumes de uma determinada cidade, né, ela normatiza, ela cria as normas entre o direito público e o direito privado, né, os direitos e deveres, e cria as condições para garantir, né, determinados direitos fundamentais, tanto do coletivo quanto do lado privado. Então, o Código de Postura não é novo, não é uma lei nova, né, não é uma condição nova da sociedade. Né, a princípio, um dos primeiros um dos primeiros códigos de posturas conhecidos ainda foi criado no Brasil Império, né? Entre 1826 e 1828, né? Mais conhecido. E o Código de Postura, ele normatiza, né? Os princípios da coletividade no que tange a convivência, os costumes e a vida pública das pessoas que moram dentro da cidade. Só te cortando um pouco nesse sentido, a importância desse código de postura, quer dizer, uma cidade, quando ela trata o seu código de postura com seriedade, com rigor, ela vai dar um bom andamento para a cidade, correto? É o que vai acontecer. Mas muitas das vezes esse código de postura ele precisa passar por atualização que é decorrente do que você vai acontecendo durante o tempo. Ou seja, o que era importante em épocas passadas, então não é importante hoje. Então a gente precisaria de quê? De uma Câmara atenta, de um Executivo atento, para que aquilo pudesse ser mudado realmente, não é isso? Não só o Código de Postura, mas todas as leis, porque as leis elas são mutáveis, né? Elas se transformam de acordo com de como a sociedade vai se desenvolvendo, né? Tanto é que é muito comum projetos de leis sendo feitos e revogando algumas leis já vigentes para garantir, né, para atualizar aquele meio social e criar a normativa que garanta a eficiência, né, jurídica do que é feito. O Código de Postura também ele passa por essas mudanças, né, porque a sociedade sempre está mudando, ela sempre está evoluindo. Ué, como nós falamos no início, aquele que é detentor, aquele que deseja a vida pública, deseja se tornar um agente público através do voto, né? Tanto faz na parte do executivo como na parte do legislativo, ele precisa ter alguns conhecimentos que é básico, né? Referente a isso. Onde que entra a questão do código de postura e o plano diretor da cidade? Como se alinha essas duas faces? São duas coisas totalmente distintas, mas que tem algo semelhante que precisa ser olhado com carinho para quem? Primeiro passo, né? Toda pessoa que deseja isso tem que saber que existe um plano diretor, que o plano diretor é de suma importância para a cidade. Mas como funciona isso? Bom, o plano diretor, ele é o planejamento de uma cidade, né? Ao decorrer da construção da cidade, da forma que a cidade vai se conduzindo, ela tem que ter um planejamento. Igual você planeja na sua casa, você planeja no seu comércio, você planeja no seu trabalho, você planeja as suas férias, né? Você passa por um planejamento, você tem que criar as condições mínimas para que
a resposta no final da intenção seja a melhor possível, né? E o plano diretor não é diferente, né? No caso, a cidade aqui de Caratinga, né, o primeiro plano diretor existente aqui na cidade de Caratinga surgiu no mandato do prefeito Etienne Arregui. Foi o projeto de lei 232 de 1959. Esse código de postura ficou vigente por muitos anos aqui na cidade e ele teve uma normativa, se eu não me engano, em 1996, que fez algumas adequações. Lógico que em 1959 a cidade era totalmente diferente do que a cidade hoje, né? Sim. Mesmo assim, em 2007, houve uma atualização, no caso, uma atualização chamada decenal, porque o plano diretor deve ser revisado no mínimo de 10 em 10 anos, né, para acompanhar o desenvolvimento da cidade. Se eu não me engano, houve uma atualização em 2007, né, parece? Sim. Mais ou menos isso, não é? Sim, sim. Então, na gestão do então prefeito Hernani Campos Porto, ele criou uma normativa mais ampla, né, dentro da normativa de 1996. Ele criou um aspecto mais amplo, né, do plano diretor. Ele inseriu algumas temáticas que não existiam, como, por exemplo, a proteção do patrimônio público e cultural, as atividades econômicas. Foi tudo redigido na lei, se eu não me engano, 3.025 de 2007, dessa gestão do prefeito Hernani. Então, desde então, o segmento do plano diretor, das normativas, daquilo que se planeja na cidade, é baseado nessa lei. E a gente vê 2007, 2017, ele teria que ter tido uma revisão. Normalmente, de 10 em 10 anos, né, acompanhando a evolução da própria cidade, o plano diretor tem que ser revisto. São Paulo, se eu não me engano, esse ano passou por uma revisão muito profunda, inclusive teve um debate muito amplo sobre a reformulação do plano diretor da cidade de São Paulo. Nós estamos falando da cidade de São Paulo, que é praticamente uma cidade que comporta quase 12 milhões de pessoas. Né? Maior do que muitos países, dependendo. Exatamente, com a densidade demográfica muito grande, muitos problemas, né, decorrente, inclusive da própria evolução. Então, de 10 anos para cá, muita coisa mudou. Então, por isso que existe, né, sempre essa necessidade de fazer a atualização desse plano diretor e criar as normativas justamente para que o código de postura também acompanhe o planejamento e a evolução de uma cidade. E a gente vê que muitos gestores não se preocupam, muitas das vezes, com o plano diretor e acabam esbarrando quando precisa fazer algo e vê que dentro do plano diretor não pode. E vê que aquilo que não pode também já está ultrapassado. Ou seja, se ele tivesse sido atualizado, poderia. Então corre para mudar alguma coisinha. Mas o certo mesmo, igual a gente está conversando, de 10 a 10 anos, é fazer um check-up. Olhar geral, ver o que precisa. É igual nós estamos fazendo com o regimento interno da Câmara, por exemplo. Eu sou presidente da comissão de reformulação do regimento interno, onde a gente está reformulando um regimento interno que está ultrapassado. Sim. Da mesma forma, o plano diretor tem que ter essa reformulação. E falando de plano diretor, existe o plano de obra, no caso é plano de obra mesmo? Fala? Não, existe o código de obra. O código de obra, existe o código de obra sem o plano diretor? Basicamente não. Porque não, né? O que acontece? Só concluindo aqui, se eu tenho um código de obra, ele tem que vir provido do plano diretor, porque é ele que vai direcionar a cidade. Seria isso? Sim, sim. Só voltando um pouco sobre as suas falas aí, referente à participação do gestor público referente ao plano diretor, é importante frisar que o plano diretor é um plano muito complexo, porque ele abrange o planejamento de uma cidade toda. Sim. Então, a própria lei de 2007, ela condiz num plano diretor participativo. Então, tanto o legislativo, o executivo, sociedade, todos eles fazem parte desse plano diretor porque envolve o planejamento de como a cidade vai ser constituída ao longo dos anos. Tem que ser feito através de uma audiência pública, alguma coisa assim, seria legal? Sim, o plano diretor ele é participativo, então com certeza tem que ter uma audiência pública, uma consulta, né, perante a sociedade sobre aquilo que vai ser transformado.
Volta ao exemplo da cidade de São Paulo, Sim. que uma das temáticas que levaram em consideração e que gerou muito debate foi o novo planejamento de zoneamento urbano, né? Que criaram umas novas regras que em parte da sociedade aceitava, a outra parte não. Então, como gera um conflito, o debate tem que ser sempre promulgado, né, pelo ente público, no caso legislativo, o executivo, para que chegue em uma situação que agrade a todo mundo, que faça prevalecer a lei e agrade a todo mundo. Agora, voltando sobre a sua pergunta, Isso. sobre o Código de Obras do Município, é importante, na verdade, o Código de Obras do Município ele surge através do planejamento da política de parcelamento de solo. Se existe, né, faz parte, né, dessa última revisão de 2007, o planejamento urbano, né, no caso, o parcelamento de solo. Se existe, né, essa normativa, com certeza cria-se as regras que compõem o Código de Obras do município. Lógico, o Código de Obras do município ele é antes dessa normativa de 2007, mas revisando, né, fazendo a revisão periódica do plano diretor, consequentemente, pode-se ser feitas alterações e garantir, né, um código de obras mais eficiente através do próprio plano diretor. Mas, olhando aí o pessoal que está assistindo, talvez a gente está sendo muito técnico em uma coisa, mas vamos falar assim, no sentido, cita algo importantíssimo que tem dentro do plano diretor. Fala uma coisa legal aí que a pessoa vai atinar na hora. Isso está dentro do plano diretor? Sim, uma das grandes atualizações do plano diretor, do plano diretor da Lei 232 de 59 e dessa última revisão, né, um dos pontos que eu particularmente posso citar como um ponto positivo é a regulamentação do patrimônio público e patrimônio histórico e cultural da cidade de Caratinga. Foi através dessa lei que a gente nós podemos ver que a garantia de patrimônios, né, tombados historicamente, né, no caso a igrejinha de São João, nós temos o Palácio do Bispo, Cine Brasil, o próprio fórum, né, o próprio fórum, todos esses bens que são considerados patrimônio histórico cultural da cidade de Caratinga, agora tem, né, agora não, em 2007, né, a partir de 2007, surgiu, né, as normativas que garante a proteção desse bem cultural, que antes não existia, ou que se existia era muito superficial dentro dos planos diretores antigos. Então, essa reformulação, essa é uma das principais reformulações, né, que foi inserido na revisão do plano diretor de 2007, que é hoje, por exemplo, um bem público, ele passa por um processo, existe um conselho de patrimônio, esse conselho ele deliberativo, ele determina como que vai ser uma reforma ou não, né? Como pode realizar ou não. Como é que é o ambiente ao redor como deve ser o ambiente ao redor desse todo o patrimônio. Estudo histórico daqui. Exatamente, é tudo feito agora, todo esse processo foi planejado, né? Agora tem um planejamento específico regido por lei, que é o mais importante, que aí a lei garante a eficiência daquilo que está determinado. Então, 2007, nessa última revisão, dos grandes avanços que teve dentro dessa revisão foi, no caso específico, existem outras, né? A participação, né, ter o plano diretor mais participativo, os conselhos de participação, enfim. Existe, no caso, também o parcelamento de solo urbano, que foi totalmente redimensionado dentro dessa lei, porque antes existia esse parcelamento de solo urbano, mas ele ainda existia algumas falhas e não acompanhava, né, o desenvolvimento da cidade. No entanto, com essa nova revisão, houve uma melhor tratativa desse tema. Só que em 2007, né, já precisa de fazer outra reformulação. Já é necessário fazer novas reformulações porque a cidade está em amplo desenvolvimento, em amplo crescimento. Então, para ter um crescimento organizado, o plano diretor ele é o norteador, né, desses temas. Né? Nós falamos do plano diretor aí também, mas falando do código de postura, né? E o
o exemplo do código de postura? Você ficou bem explicado aí a questão do patrimônio, tudo, que é de suma importância. Ele poderia estar entrando aí também no meio ambiente, que tem as APAs, tudo aí. Mas, e do código de postura? Para as pessoas que estão nos assistindo agora, qual o exemplo que fica mais claro para entender que aquilo ali faz parte do código de postura? Olha, um ponto, um exemplo, né, sobre o código de postura, o exercício do código de postura dentro de uma cidade, está como exemplo uma praça. Né? A praça ela tem uma função social, ela é um bem público, ela é da coletividade. E dentro da ação social daquela praça existem várias atividades, né? Pode ter uma igreja dentro dessa praça, vamos citar como exemplo a Catedral São João Batista, né? Dentro da Praça do Jardim. Né? Aquela praça tem uma igreja, ela tem um coreto, inclusive um coreto tombado pelo patrimônio histórico. Ele né? é tombado também, Ele é feito pelo então, arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar né? Niemeyer. Ele é o único coreto desenhado pelo arquiteto Oscar Niemeyer no mundo, tantas obras que ele deixou para o mundo afora. O que fez Brasília, né? Exatamente. Bem claro. Inclusive tem uma história ainda que ele fez sobre um rascunho, né? Tem aquela história lá, ele fez um rascunho, dá uma ideia aí sobre uma ideia de um coreto. Aí ele fez aquele rascunho, aí construíram baseado nesse rascunho dele, né? É uma história assim muito interessante a cara do coreto. Mas enfim, esse coreto está dentro de uma praça, né? Ele é um bem público. E a praça é uma praça onde existe também nos dias de comemoração da pátria, dia da bandeira, tem aquela programação de hasteamento da bandeira, enfim, é a ação social, né, provida daquela praça. Então, para defender, né, esses costumes, né, de defender o costume das pessoas, né, uma pessoa ir para a igreja, ter o seu direito, né, de manifestar a sua fé, das pessoas terem o direito de apreciar uma obra de arte, que esse coreto específico, ele é uma obra de arte, para as pessoas terem o direito de prestar as suas homenagens referentes aos dias importantes, como o hasteamento da bandeira. Aquele bem ele precisa de normas, né? Para defender esses costumes, né, da cidade, precisa de normas. Então, o Código de Postura, ele delibera aquilo que é direito e aquilo que é dever do cidadão perante aquela praça, porque é uma praça da coletividade. Então, por exemplo, ele normatiza o comércio dentro da praça, o comércio ambulante, ele normatiza os cuidados, ele normatiza as benfeitorias, por exemplo, você não pode, se tiver um chafariz, né? As pessoas, num calor desse, as pessoas vão ver um chafariz, aquele monte de água, vão querer tomar banho, né? Piscina, né? Exatamente. E não é a função do chafariz. Isso pode criar um problema. Então, dentro do Código de Postura, tudo isso é estabelecido. O que pode, o que não pode ser feito, baseado nos costumes, né? E baseado também no que a Câmara, que é a representação do povo, estabelece dentro dessas normas e costumes na lei. E a gente volta, quando a gente fala um pouquinho aí do Código de Obras, né, também nesse sentido, eu não sei se você vai dar uma pincelada para nós estamos aí agora com a nossa BR sendo tomada, foi privatizada para a EcoRio, né? E existe um limite do centro até a margem que não pode construir, 40 metros, me parece, que não pode construir. E em algumas cidades, eu até fiz esse pedido de indicação, existe dentro daquela cidade que poderia ser 5 metros na parte urbana, mas isso é uma norma da cidade e que a EcoRio acaba tendo que obedecer. Isso pode ser feito também quando dentro da cidade, quando se é feita uma lei para isso, o executivo manda que isso entra no código, no plano diretor, código de postura, o código de obras. Aonde está isso aí para nós, para o povo que está nas margens da BR, que corta a cidade, o perímetro urbano da cidade, possa entender? Essa é uma questão muito interessante, né? Essa questão, ela vai do planejamento do município. Se é planejamento do município, se é uma previsão de planejamento, ela tem que ser contida no plano diretor do município. Logicamente que a gente falou muito aqui a respeito de evolução, né? De como a cidade vai evoluindo e tudo mais. O fato da privatização da BR-116, esse fato,
esse fato ele é novo. Não era previsto, né? É a privatização. Ele não é, mas assim, é um fato que gera outro, né? A gente pode entender dessa forma. Existia a BR-116 há muitos anos e dentro do plano diretor foi estabelecido dentro do uso e parcelamento de solo urbano o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. Ao longo do tempo, né? Você cria você cria o código de obras do município dentro desse plano diretor e ali você estabelece, né, aquilo que é feito. Se está na lei, você pode fazer, né? Sim. Só que aí vem um fato novo, né? A BR, não vou dizer nem sobre a privatização da BR, vamos dizer que daqui a algum tempo existe o interesse público de duplicar essa BR. E uma duplicação aqui na cidade de Caratinga, no caso aqui no perímetro urbano, ela vai gerar, de certa forma, uma condição nova, né? Desapropriação de casas, enfim, porque vai ocupar um espaço que anteriormente era ocupado por residências. Sim. Mas geralmente o interesse público ele prevalece pelo interesse individual. Então, é muito difícil, por isso que eu disse anteriormente que a discussão de um plano diretor é muito ampla. Sim. Porque pode acontecer fatos que tem que ser deliberado naquele momento. Não tem como o plano diretor ele constar. Ele nunca imaginava que naquele tempo, daqui a 10 anos, ia acontecer uma privatização. No fato econômico, né? Vamos tirando um pouco só para um entendimento melhor, tirando um pouco o fato da construção civil, o Código Tributário era de uma forma. Hoje você tem as startups, você nem precisa de ter uma área física, sim, né? E o Código Tributário ele prevê um ponto físico para uma empresa e tudo mais. Então isso é tudo debatido dentro do plano diretor. Por isso que é importante essa revisão de 10 em 10 anos, justamente para acompanhar o desenvolvimento da cidade. Voltando à parte da BR, sobre a sua solicitação, né, que você disse a respeito das metragens, por se tratar a BR tratar de um âmbito federal, né, as prerrogativas do que vai ser feito na BR, ela parte do ente federativo, né? No entanto, tem que ser discutido, né, essa dimensão de área para você saber qual que é a área limite legal que pode ser utilizada, qual que é a área que não pode ser utilizada, né, ou então o impacto que essa obra vai trazer, né, perante o período urbano, o que já existia, o que vai existir, quem vai ser impactado. Isso não tem como você entender assim, não tem como você prever num plano diretor o que vai acontecer se você não tiver essas revisões periódicas, isso, né? Porque hoje, principalmente hoje, a evolução da sociedade ela é muito rápida perante ao que era antes do plano diretor, antes de 1959 e antes de 2007. O que a gente precisa entender é que o plano diretor, com o plano diretor já é difícil. Se é um plano diretor, aí é impossível. É impossível, né? É impossível. Queria muito agradecer a sua presença, obrigado por esse bate-papo. Espero, né, a gente ter esclarecido bastante coisas aí para a sociedade, para os futuros candidatos. Lembrando que o plano diretor ele é uma lei, né? Ele é uma lei vigente, né? No caso, a última revisão é de 2007. Uma pesquisa rápida na internet você consegue encontrar. Sem contar que ele é de 1959, né? O de 1959, não sei se vai ter uma certa dificuldade de encontrar ele, mas o de 2007, revisado pela norma de 96... Ele iniciou em 1959, né? Ele iniciou em 1959. Então nós estamos tendo plano diretor já tem muito tempo. Sim, muito tempo. Então, diante de tudo isso, eu gosto sempre de terminar com uma pergunta. E aí, Caratinga tem jeito? Sim, claro, com certeza. Caratinga tem jeito e com certeza Caratinga ainda vai trazer, né, para todos os cidadãos aqui, os moradores dessa cidade aqui. Eu trabalho no poder público há mais ou menos 20 anos, né, nasci na cidade aqui, tenho raiz aqui nessa cidade e com isso eu posso dizer que a boa vontade, né, a boa vontade dos entes públicos, a boa vontade dos cidadãos de bem vai sempre prevalecer aqui na nossa cidade
e pode ter certeza que Caratinga tem jeito. Então, pessoal, Caratinga tem jeito. Se você gostou aí, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe, manda para as pessoas que você acha que vai interessar também por esse bate-papo aí. E se inscreva também no Instagram, nossas redes vizinhas aí, acompanhe a gente de perto. Estamos no TikTok, no Instagram, WhatsApp, tem tudo aí para você acompanhar. Mas não esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo.